Então vamos dar sequência aqui naquilo que nós temos falado como teontologia, que é a doutrina a respeito de Deus. Você deve lembrar nos últimos encontros nós falamos a respeito do quê? Dos argumentos para a existência de Deus. Você lembra quais eram os argumentos? Qual o primeiro argumento? Argumento cosmológico. O segundo argumento, teleológico. O terceiro argumento, ontológico. E o último argumento, moral. Se você tivesse que lembrar de algum desses argumentos, você conseguiu gravar algum deles? Para poder conversar com alguém a respeito disso? Então, eu diria que o argumento que é irresistível é o argumento moral. Porque esse argumento, ele vai tratar a respeito do problema que todo ateu ou todo que não acredita em Deus vai ter que responder, né? Então, assim, é algo que a pessoa ela não consegue desdobrar facilmente. Os outros ela pode dar umas cambalhotas, tentar, mas o argumento moral ele é irresistível. Por quê? Porque você vai dizer para a pessoa o seguinte, né? Se ela é casada, você vai dizer, você maltrata os seus filhos, a sua esposa? Aí, quase que certamente, a maioria diria não maltrata. Mas por que não? Porque é errado. Por que errado? Quem disse? Existe uma base para poder dar a ideia da moralidade. Essa base tem que estar firmada em algo ou em alguém. E se essa base do certo e do errado não vier de Deus, então não existe uma base para o certo e o errado. Só que nós notamos que nenhum ser humano em sã consciência vive como se o certo e o errado não existisse, não é? E se uma pessoa fosse coerente com o seu ateísmo, ela não deveria viver assim. Porque se não existe uma base moral para tudo isso, a evolução é que não trouxe isso, né? Porque na evolução a ideia é que o mais forte sobrevive. Se o mais forte sobrevive, que o resto se lasque. Certo? Então hoje nós vamos entrar aqui em outra característica da teontologia, conforme vocês podem ver ali. Estão enxergando, né? É os olhos da fé, irmãos. Então quem não está enxergando aí, nós vamos ter que depois conversar a respeito desses óculos. Então aqueles que ainda não tinham chegado, nós tivemos um problema na lente do projetor. Se Deus quiser logo resolveremos, mas por isso que não está passando. Os atributos de Deus nós vamos falar hoje. Quem já escutou a falar a respeito desse tema? Oh, coisa boa. Você já parou a pensar a respeito do que a palavra atributo quer dizer? É uma palavra que muitas vezes a gente não usa no dia a dia. Você já parou para pensar a respeito disso? O que quer dizer atributo, né? O que quer dizer isso? Antes de nós propriamente entrarmos, existe uma literatura que o pastor Fernando usou, acho que com os jovens teólogos, né? Os atributos de Deus. No curso de teologia também. É um livro fácil de leitura, não é muito robusto, não é muito grosso, de Arthur Pink. Eu acho até que tem na biblioteca, não tem, pastor? Então, esse livro é um livro que todo cristão deveria ler. Por quê? Porque entender a respeito dos atributos de Deus vai fazer diferença na maneira que você se relaciona e entende Deus. Então, de maneira fácil de entender, atributo quer dizer a qualidade própria de um ser. Então, quando você pensa a respeito de alguém e você vai fazer algum tipo de julgamento a respeito daquela pessoa, seja características físicas, seja características morais, você está lidando com os atributos da pessoa, né? Então, por exemplo, no caso da minha esposa, quando ela me conheceu, ela se encantou com meus atributos e por isso a gente se casou. Então, brincadeiras à parte, a ideia de atributo é exatamente isso, é a qualidade própria do ser, de um ser. Mas quando nós falamos a respeito de Deus, os atributos são, biblicamente falando, as perfeições atribuídas à pessoa de Deus. E que elas podem ser verificadas, esses atributos, essas qualidades atribuídas a Deus, por meio da criação. Nós podemos ver os atributos de Deus por meio da providência, que é o cuidado diário de Deus com a criação, e por meio da redenção. Então, essas verificações nessas três obras são possíveis de serem constatadas.
Então, o que é um atributo? Um atributo é a qualidade de alguém, de um ser. Quando nós falamos do atributo de Deus, nós estamos falando a respeito da perfeição de Deus, daquilo que Deus demonstra, e nós aprendemos isso como? Como nós encontramos os atributos de Deus? Como você pode aprender a respeito deles? O que vocês acham? Existem várias formas. Estão em dúvida? Então, se eu amanhã falar para vocês, começar a falar a respeito do que eu penso das qualidades de Deus, é válido ou não? Perigoso, né? Da onde nós temos que tirar essas qualidades, essas perfeições, para aprendermos e podermos ensinar? Exatamente. Então, é importante que você sempre lembre-se que para o crente a Bíblia é a regra. Por quê? Porque quando você vai falar a respeito de alguma informação, você pode ser sincero, mas você pode ser extremamente equivocado. Ou então você pode ser maldoso mesmo, agir de má fé. Então, por exemplo, quando você vai falar a respeito de você mesmo para alguém, dificilmente você vai chegar dizendo para a pessoa: olha, não confie em mim porque eu sou uma pessoa desonesta. Não é? Você não falaria isso. Não sei que você fosse muito verdadeiro ou até um pouco tolo. Né? Eu com certeza não falei nenhuma má qualidade minha para minha esposa na hora de querer conquistá-la. Pelo contrário. Até hoje ela ainda acha que eu tenho muitas dessas qualidades que eu não tinha. Porém, com Deus, note que o termo que eu usei aqui quando começamos a falar é perfeição. Em Deus não há imperfeição como há em nós. As perfeições, os atributos de Deus são completamente perfeitos. Porém, para que eu aprenda a respeito disso, eu só posso tirar a informação a partir do que Deus mesmo me ensina. E Deus mesmo me ensina a partir da Bíblia. A partir da Bíblia. Não existe nenhum outro lugar que você possa ter confiança. Por mais sincero e religioso que alguém possa ser e pense a respeito de Deus, ela pode estar equivocada. Né? Se você viu recentemente o sucesso de bilheterias Avatar, eles tinham um conceito de Deus que eles acreditavam. Mas não era verdadeiro. Assim como as pessoas hoje em dia. Então, o perigo aqui é nós fazermos uma imagem dos atributos de Deus a partir do quê? Qual é o perigo? A partir da onde existe o perigo? Nós mesmos, nossos sentimentos. Porque com frequência, toda vez que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. Ninguém gostaria de pensar num Deus que condena. Não. Você procura logo a imagem de um Deus que é parecido com o gênio da lâmpada do filme do Aladim, né? Você vai esfregando, vai fazendo os desejos e ele é obrigado a lhe atender. Então, hoje nós vamos falar aqui, vamos começar pelo menos falando a respeito das divisões dos atributos de Deus. O que é isso? Na verdade, irmãos, quando a gente fala divisões, se tivesse o slide ficaria fácil de entender, é apenas uma forma mais didática de aprender. Então, quando nós falamos em divisões, os teólogos ao longo do tempo, eles têm dividido os atributos de Deus de uma forma mais fácil de ser comunicado, entendido. Por exemplo, aqueles que não usam essa divisão, eles vão falar a respeito das perfeições de Deus, que é claramente aceitável e correto. Quais seriam algumas dessas perfeições? A glória de Deus, tudo que envolve, a soberania de Deus, tudo que envolve, a santidade de Deus e tudo que envolve. E depois, por último, mas não menos importante, o amor de Deus que é perfeito. E aqui é talvez um dos maiores perigos no meio evangélico. Por quê? Porque quando os evangélicos pensam nos atributos de Deus, as qualidades de Deus, eles têm a tendência a colocar o amor de Deus superior à sua santidade. O que quer dizer isso? Olha, Deus lhe ama, não importa o que você faça. Já escutaram isso? Deus, ele não ama o pecado, mas ama o pecador? Dependendo do jeito que isso for entendido, está equivocado. Por quê? Porque Deus não coloca o seu amor acima da sua justiça. O amor de Deus é santo, a santidade de Deus é amorosa.
Então, quando você pensa em atributos de Deus, não pense em você mesmo. Porque, por exemplo, se você pensasse em si mesmo, você diria: eu sou mais criativo do que paciente. Eu sou mais tolerante do que... Estão entendendo? Com Deus não é assim. Deus é 100% em seus atributos. Então Deus é 100% amor, 100% santidade, 100% justiça. Por isso, o amor justo de Deus não pode passar a mão no pecado. Aqui é um spoilerzinho para domingo, né? A justiça de Deus manifesta em Jesus Cristo. Na justiça de Deus, manifesta em Jesus Cristo, você vê essas duas maravilhosas notícias se encontrando. Deus não inocenta o culpado, mas ele perdoa por meio de Cristo. Então ele demonstra o amor na cruz, mas assim na cruz ele também demonstra a justiça. Olha que pesado isso. Então a ideia é que não se equivoque quando você for pregar o evangelho, achando que você precisa enfatizar mais o amor de Deus do que sua justiça. Não. A gente precisa ser equilibrado e pregar o evangelho assim como ele é. Então, essa não é uma divisão muito feita. Por quê? Porque aqui, na verdade, aqueles que ensinam dessa forma, eles vão apenas descrever as verdades bíblicas. E note que quando eu estou falando aqui em divisões, não existe uma mais certa do que a outra. Aqui é apenas uma escolha didática. A segunda opção são atributos comunicáveis e atributos de Deus incomunicáveis. Já escutou falar disso? O que vem à mente quando a gente pensa? Comunicável é algo compartilhado. Existem atributos de Deus que nós, seres humanos, em alguma medida nós desfrutamos. Por exemplo, nós amamos? Amamos. E, em alguma medida nós somos pais? Sim. Mas em outra medida os atributos incomunicáveis dizem respeito: você é eterno? Não, você começou, Deus não. Então isso é incomunicável, quer dizer que Deus não transmite a sua criação. Deu para entender? Porém, queridos, a maneira como nós vamos trabalhar aqui, e eu acho que é a mais fácil de ser gravada e entendida, ela é dividida em atributos naturais. Naturais traz a ideia de natureza da pessoa, e atributos morais. Então, dentro dos atributos naturais e atributos morais, você vai perceber coisas comunicáveis e coisas que não são comunicáveis, tá? Então, o que eu quero que você entenda e aprenda a partir de hoje? Os atributos de Deus. Se aprofunde nas qualidades que Deus demonstra por meio da palavra dele. Por quê? Porque isso vai lhe trazer uma profundidade de relacionamento. Quanto mais você conhece alguém, mais você consegue amá-lo, compreendê-lo, obedecê-lo e assim por diante. Quanto menos você conhece alguém, mais erros você pode cometer. Eu creio que se a igreja evangélica gastasse mais tempo a respeito dos atributos de Deus, e eu diria que isso deveria ser feito anualmente. Ler a respeito dos atributos de Deus, relembrar, porque se você é que nem eu, parecido comigo, você tem amnésia. A gente aprende hoje para esquecer o mês que vem, e aí precisa ser relembrado. A única coisa que não precisa relembrar é como pecar, né? Isso é facinho. Então, é importante que você faça isso. Então, nós vamos tratar hoje, pelo menos quero falar a respeito de 4 atributos naturais com vocês, e o primeiro atributo natural que a gente vai falar aqui diz respeito à vida. Deus é um ser vivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus pensa, quer dizer que Deus sente, quer dizer que Deus age. Quando nós falamos vida, nós queremos dizer que é alguém que tem vida. Certo? E agora talvez nos textos que nós vamos ler você vai entender por que é importante. Porque às vezes a gente fala, um atributo ter vida, que diferença isso faz? Você já vai entender. Porém, uma coisa que você precisa entender, que diferente da sua vida que teve um começo, Deus é infinito, a vida de Deus. Ela não tem um começo e não terá um fim. É verdade que os seres humanos também terão uma eternidade pela frente, mas eles tiveram um começo. Eles terão uma vida daqui para frente eterna com Deus ou longe dele.
E Deus jamais morrerá. Essa é a diferença. Os seres humanos morrem. Então vamos abrir alguns textos. Abra aí em Jeremias capítulo 10, verso 10. E sabe que, irmãos, às vezes existem coisas dentro dos próprios atributos que são coisas simples, mas de uma profundidade que, se nós parássemos para pensar um pouquinho, impactaria na nossa vida. Você vai entender depois que nós lermos esse texto. Aqui Jeremias está falando, né? Ele diz assim: mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme com sua ira, as nações não podem suportar sua fúria. Então pense por um instante, qual a necessidade de dizer, e constantemente nós vamos ler mais textos, que Deus é um Deus vivo. Que Deus é um Deus vivo. Você imagina quantas pessoas têm se ajoelhado de frente de deuses mortos, estátuas que não ouvem, não veem, não sentem o cheiro? Então, quando você começa a entender o conceito aqui só existe um Deus vivo e verdadeiro. E porque esse Deus é vivo e verdadeiro, a nossa maneira de pensar a respeito dele deveria ser diferente. Então, quando você tem um Deus morto, você se comunica com ele no lugar onde ele está. Então a estátua está lá no quarto. Aí você se ajoelha, bate o maior papo com aquele Deus. Aí quando você fecha a porta, você diz assim: tranquilo, porque ele ficou lá dentro. Agora ele não enxerga o que eu estou fazendo aqui. Mas esse Deus vivo enxerga todos os cantos da terra. Isso deveria nos fazer tremer, como Jeremias vai falando. A terra treme com a sua ira. Então, é importante que você saiba disso. Deus é um ser vivo. Agora abra lá em Mateus 16:16. Então aqui é o discurso aquele de Pedro com Jesus, o pastor Fernando expôs, e ele diz assim: Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para os discípulos e para os judeus de maneira geral, saber que existia um Deus vivo não era algo muito difícil de ser encontrado. Agora o meu problema é talvez se aquilo que eles falavam com a boca, eles criam com o coração. Acreditar no Deus vivo. Porque quando você acredita que esse Deus é um Deus vivo, o seu relacionamento muda drasticamente. Se você serve a um Deus vivo, a maneira como você vê filmes vai mudar. Porque você vai pensar assim: olha, esse tipo de entretenimento que eu estou tendo diante do Deus vivo. Abra lá em João capítulo 5, verso 26, aí um pouquinho mais para frente. João capítulo 5, verso 26. Então ele diz lá, aqui é o discurso a respeito de Deus e a respeito de Cristo. Então ele diz assim: o Pai tem a vida em si mesmo, ou seja, Deus é vida, vivo. E essa mesma característica, ele diz, e concedeu ao seu Filho igual poder de dar vida. E aqui João vai falar a respeito de uma vida que só pode ser adquirida quando você tem um relacionamento com o Deus vivo. Então aqui talvez seja uma das coisas mais interessantes, para não dizer tristes e chocantes da nossa
da nossa humanidade. Sei que tem alguns irmãos que gostam de um seriado chamado The Walking Dead, né? Que as pessoas estão mortas-vivas caminhando. É exatamente assim que a humanidade está hoje. A diferença é que elas não parecem zumbis no sentido físico, visual, assim. Alguns até parecem, né? Mas a maioria não parece. Você olha e você diz, a pessoa até bonita, tudo. Mas ela não tem vida. Ela está morta diante de Deus. E a vida, ela só pode ser encontrada por meio do Filho. Quem tem o Filho, tem a vida e tem o Pai. Agora abra em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. E Paulo gosta muito de usar uma característica da escrita hebraica, judaica, que é muitas vezes usar dois termos para falar de um termo só. E aqui você vai ver que nós já lemos em Jeremias falando disso, e agora você chega em Paulo e ele fala, ele diz assim: pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos, falsos deuses, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. O vivo e verdadeiro, ele está junto. Então a ideia aqui no texto que você sempre vai pensar a respeito de que o Deus da Bíblia é o verdadeiro Deus vivo. Fora do Deus da Bíblia são todos mortos e falsos. Então quando você pensa a respeito disso, você pode fazer uma conclusão pesada do seguinte: quem não crê no Deus verdadeiro é ateu, porque ele não crê em Deus nenhum. Ah, mas eu não pensaria assim, existem tantos religiosos. É o que o apóstolo Paulo aqui ensina. E isso é bem pesado, né? Porque seria até um motivo de você, muitas vezes, arranjar uma discussão. A pessoa diria para você, cada um acredita de um jeito. Aí você lembra ela e fala assim, o apóstolo Paulo não concorda com isso. Ele diz que só tem quantos Deus vivo e verdadeiro? Vários? Somente um. Esse é o tipo de disputa, aqui no sentido de disputa de um debate respeitoso, que você deve comprar. A gente muitas vezes compra a disputa em termos que são importantes, como política, mas morre pela defesa de um homem. Enquanto muitas vezes defender o Deus verdadeiro, a gente não faz a mesma questão. E é triste isso, porque sem perceber a gente cai nessas. Então lembre-se, quais são as coisas que vale a pena falar a respeito do Deus vivo e verdadeiro? Esse é um debate que vale a pena entrar. Agora é claro que você não vai ficar 3 horas debatendo com a pessoa diz que não acredita e tudo. Não, o que eu estou dizendo é que você deve sempre estar preparado para defender a sua fé. Olha, eu creio no Deus vivo e verdadeiro que a Bíblia me apresenta. Por este motivo, este e este. E aí você sossega. Você não precisa ganhar o debate. Eu passei boa parte da minha caminhada cristã, que não é tão longa, mas boa parte do início, achando que eu tinha que sair vencedor dos debates. Você não tem que sair vencedor dos debates, mas você tem que sair com a ideia, com a outra pessoa saiba o que você crê. Simples assim. E por fim, esse texto, abra aí no capítulo 10 de Hebreus. Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, verso 31. Os irmãos foram todos, né, na carta de Paulo aos Hebreus. Não sabemos quem foi, né, irmãos? Mas é possível que tenha sido Paulo. Aí, esse é o tipo de versículo que você não vai encontrar em caixinhas de promessas que as livrarias evangélicas vendem. Essa não tem. Mas o ponto aqui é enfatizar que esse mesmo Deus que nós estamos falando tem vida, ele tem também atitudes. Ele é um Deus que age. Ele não é um Deus que fica olhando tudo como se ele estivesse algemado e não tem poder para fazer nada. Não. Uma estátua é assim. Ele diz assim, verso 31, que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo.
Se fosse um Deus morto, não teria muito problema, porque não mexe os bracinhos, né? Não teria problema. Mas aqui, na maneira figurada de falar, a ideia de mãos, nós sabemos que Deus não tem mão, é o próximo ponto que nós vamos falar, mas a ideia é que o poder de Deus, para julgamento, não deve ser algo que você tenha desejo de experimentar. Até aqui, beleza? Então, qual é o primeiro atributo natural? Você tem muita vergonha ou eu sou muito ruim para explicar. Vida. A Manu acho que não vai esquecer nunca mais, porque ela chama o esposo dela de vida. Então isso daí vai ficar gravado na cabeça dela. Segundo ponto diz respeito à espiritualidade. O que nós queremos dizer com isso? Deus é espiritual. Não é neste sentido. Espiritualidade como nós falamos muitas vezes. Olha, aquela pessoa é muito espirituosa. Nós queremos dizer muitas vezes que a pessoa ela é muito querida. Gente, não é isso. Quando nós falamos de espiritualidade, nós queremos dizer que Deus é espírito. E um espírito não tem corpo. E se ele não tem corpo, ele é invisível. É essa a ideia aqui de espiritualidade. Vamos abrir alguns textos. Abra em Deuteronômio capítulo 4, verso 15. E quando a gente vê esse atributo natural de Deus, a espiritualidade, de ser espírito, deve ter, e se não fez, eu espero que faça agora, deve ter imediatamente vindo na sua mente a ideia de um Deus que encarnou. Jesus. Olha que coisa tremenda quando você entende a ideia de quem Jesus é, da onde ele saiu, para fazer algo em favor de pecadores. Isso é bastante, para não dizer outra palavra, bastante constrangedor. Um Deus que se fez carne, habitou entre nós, sem nosso merecimento, por meramente ou puramente amor. Então, Deuteronômio 4,15 diz assim: tenham muito cuidado. Aqui quem que está falando? Quem vocês acham que está falando em Deuteronômio? É bem provável, né? Na dúvida que Deuteronômio é Moisés. Então ele diz assim: tenham muito cuidado. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo no Monte Sinai, vocês viram a forma de um anjo. É isso que o texto está dizendo? Não. O texto é bastante claro, ele diz assim: no dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. E aqui talvez você comece a entender de onde vai sendo tirada a ideia dos 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de nenhum tipo. Por quê? Você não viu a Deus. Como você não viu visivelmente a Deus? Como é que você pode fazer algo para representar esse Deus? Não faça. Porque se Deus quisesse que você tivesse feito ele no formato de um dragão, ele teria aparecido como o dragão e depois falado: olha, me adore na forma que você me viu. Não. Nós devemos adorar a Deus em espírito e verdade. A ideia de que você deve sempre lembrar de que Deus não tem corpo. Então imagens são desnecessárias e proibidas. Por quem? Pelo próprio Deus. Pule lá para João capítulo 4 agora, verso 24. O texto de João vai dizer assim: pois Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você deve notar que na tradução da maioria das Bíblias, o primeiro espírito é com a letra maiúscula, porque está falando a respeito de Deus, e depois não é da mesma forma. Então,
não cometa o erro de achar que nós temos aqui algum tipo de semelhança com Deus no sentido do Espírito. Não, ele está falando que Deus é Espírito. E a forma como nós o adoramos é a forma pela qual Deus nos mandou adorar. E depois no texto aqui você vai ver que aqui é o encontro de Jesus a respeito de onde se deve adorar a Deus. Lembram? Quem lembra do The Chosen, né? Essa cena é bem marcante, né? E a mulher fala para ele, mas nós sabemos que os nossos antepassados nos disseram que é em tal lugar, e depois os judeus dizem que é outro. E é daqui que sai. Não tem mais um lugar específico. Porque eu, Jesus, vim. E agora não é mais assim. Você não se direciona para o templo, você não vai em um lugar específico, porque você vai adorar a Deus por meu intermédio. Essa é a ideia. Agora pule lá para a primeira carta de Timóteo, capítulo 1, verso 17. Diz lá verso 17: honra e glória a Deus para todo o sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Quem lembra desse textinho aqui? Isso aqui é a musiquinha que nós cantamos. Lembram? Ao único que é digno de receber. Não vou dar aqui um dote musical, senão os irmãos abandonam, né? Mas a ideia é que ele está deixando claro que esse Deus é um Deus espírito. Ele não tem carne, ele não tem corpo. Por isso que ao pensar em Jesus encarnando, isso faz muita diferença. Ok? Ponto 2. Atributos naturais. Ponto 1. Primeiro, vida. O segundo, espiritualidade. O terceiro, personalidade. Novamente, irmãos, quando nós pensamos nessas palavrinhas fáceis de entender, não deixe o seu conceito da palavra ser trazido para isso daqui. Por quê? Porque quando você pensa em personalidade, se você tem a ideia imediata, você pensa assim, extrovertido, legal. Não é isso. Quando nós falamos de personalidade, nós queremos dizer que Deus é pessoal. Ou seja, Ele é uma pessoa. E por ser uma pessoa, não no sentido do corpo, Ele tem uma personalidade, Ele tem um intelecto, Ele tem vontade. Então, quando você pensa aqui a respeito de deuses verdadeiros e os deuses falsos e o Deus verdadeiro, os deuses falsos não têm intelecto. Eles não têm personalidade. E quando nós entendemos que Deus tem personalidade e Ele é pessoal, você vai entender o ensino a respeito de que Deus é pessoal no tratamento de cada indivíduo, seja para salvação ou para condenação. Aí você tem duas formas aqui de pensar. Eu já pensei as duas. É impossível 10, 20 bilhões de pessoas, contando para trás dá mais do que isso, porque muitos já morreram, e você dizer que esse Deus ele consegue conhecer, sabe de cada um deles. É exatamente isso o ensino. Aí ou você rejeita ele, ou você diz assim, não existe nenhum outro como Deus da Bíblia. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Então abra aí em Êxodo capítulo 4, verso 14. Volte só um pouquinho, que é o capítulo 3. Capítulo 3, verso 14. Não, é o 4 mesmo. O 3, perdão, irmãos. É que o 4 o 3 é depois, na próxima atributo, que é da... Não vou contar antes. Exatamente para falar do relacionamento.
Ele está dizendo lá, a respeito das atitudes de Israel, né? Ele diz assim no verso 14: Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: E quanto a seu irmão Arão o levita? Sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Aqui é um trecho de conversa onde Moisés está dizendo assim: eu não tenho como ir, eu não tenho como falar. Aí diz o texto que Deus não achou aquilo bom da parte de Moisés. Agora, também é importante você entender que quando fala que Deus se irou, não é o mesmo tipo de ira que você tem. Que você se irrita com qualquer coisinha e desconta nos outros. Não é isso. Lembram dos atributos de Deus? A ira de Deus é completamente santa. Então Deus não se ira da mesma forma ciumentinha como você ou eu, ou então, não fez minha vontade, então agora eu vou ficar... Não está relacionado com isso. O que está demonstrando aqui o texto é uma relação de uma pessoa que é pessoal, que tem personalidade. Agora pule lá para Romanos capítulo 8, verso 28. Ele diz assim: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Você percebe que aqui existe uma interação, uma coisa que só é possível ter com alguém que é uma pessoa, com alguém que tem vontade, com alguém que tem intelecto. E aqui o texto de Romanos, nós vamos chegar lá se Deus quiser um dia, ele está falando a respeito de algo que Deus já fez com os seus escolhidos lá na eternidade passada. E no presente isso é trazido à luz e manifesto. Então, quando Deus aqui está falando por meio do apóstolo Paulo em Romanos 8, ele está demonstrando a sua vontade. Deus faz a sua vontade acontecer. Deus não é que nem eu e você, que programamos o passeio no parque e se chove a gente desiste. Não, aquilo que Deus quer que aconteça, irá acontecer. Agora pule aí para o capítulo 11 de Romanos. Versos 33 a 36. Ele diz assim, no verso 33 começa: Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. O apóstolo Paulo está pensando a respeito dessas coisas que a gente fala. Mas esse Deus, ele conhece cada pessoa, ele sabe de todas as coisas que acontecem. Não existe nada como uma formiguinha caminhando, ou então um cometa, ou um planeta em rotação. Nada escapa do seu controle. Você consegue compreender tudo isso? Não, porque você é finito. E aí ele continua dizendo: Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? É claro que aqui eu estou fazendo algumas aplicações, né, irmãos? Não pensem que aqui eu estou explicando o texto com a intenção de dizer que Paulo estava falando de planetas. Não é isso, é uma aplicação do texto. E aí Paulo diz assim: Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Ou seja, existe alguém que é mais sábio do que o próprio Deus? Se existe, é a esse que nós deveríamos pedir ajuda, conselho. Aí ele diz assim: Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que dele precise depois retribuir? A ideia de que se Deus da Bíblia não é o Deus, não é a esse Deus que nós devemos algo. Não é a esse Deus. E aí ele diz, e esse final aqui de uma doxologia, de um louvor é: Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. Olha que coisa maravilhosa de aprender a ideia a respeito da personalidade de Deus. Deus é um ser pessoal. Quando ele criou todas as coisas, ele criou com um objetivo,
para a sua própria glória. E quando ele criou para a sua própria glória, quer dizer que ele vai fazer isso acontecer, seja por meio do julgamento daqueles que não creem, seja por meio do perdão daqueles que creem. Mas todas as coisas vão render glórias a Deus. E aí ele diz assim: a ele seja toda a glória para sempre. Amém. Então, Romanos realmente é um livro especial. Agora pule lá em Efésios, capítulo 1, nos versos 8 e 9. Todos esses textos que nós estamos lendo, eles tratam a respeito da personalidade de Deus, de como Deus age, de como Deus pensa, de como Deus deseja. E aí o verso 8 ele diz assim, de Efésios capítulo 1: generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. Por causa do seu desejo pessoal de salvar, em Cristo nós conhecemos a salvação. Queridos, eu tinha o quarto ponto aqui, mas eu acho que até nós começamos um pouquinho depois, mas eu vou deixar para o próximo a gente continuar, e vamos bem devagarzinho aqui, porque são pontos bem importantes aqui, quase que devocionais, né? Ficou alguma dúvida a respeito dos atributos de Deus? Desse comecinho, pelo menos? Sempre que você pensar em atributos, pense em qualidades perfeitas de Deus. Eu facilito a minha vida, muitas vezes, porque existem palavras que eu não entendo. Aí eu penso numa palavra que seja um sinônimo, tendo cuidado de não perder a profundidade. Porque às vezes na língua nossa portuguesa, existem algumas palavras que trazem mais impacto do que outras. E por isso é importante a gente pensar a respeito delas. Tranquilo? Então semana que vem, se Deus quiser, nós teremos de volta os slides, facilita, né? Os slides ajudam. Vamos ter uma palavra de oração então. Convido você a fechar seus olhos uma vez mais e orarmos ao nosso Deus. Pai, obrigado, Deus, por nos demonstrar a respeito dos teus atributos. Obrigado porque aprendemos aqui que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, que o Senhor nos ajuda, mesmo quando nós não conseguimos perceber a tua boa mão. Por causa da tua relação pessoal com cada um de nós, por meio do teu Filho Jesus, nós podemos confiar que o Senhor nos escuta, podemos confiar que o Senhor nos cuida e podemos ter a certeza de que o Senhor nos ama. Não porque nós somos especiais, não porque nós somos melhores do que os outros, mas porque nós estamos unidos no teu Filho. E é por meio dele que nós podemos desfrutar de um relacionamento pessoal contigo. Nos ajuda a compreender e valorizar isso. Em tantas vezes que o nosso coração apertado não consegue enxergar, mas que as verdades que nós temos aprendido sejam sempre um guia para os nossos sentimentos. Não deixa que os nossos sentimentos sufoquem a verdade que nós temos aprendido, mas que a verdade que nós temos aprendido possa direcionar, sustentar e até mesmo apaziguar os nossos corações tantas vezes quanto eles ficam atribulados. A ti toda honra, glória e louvor para sempre. Amém.